Querido irmão, querida irmã, catequistas, pessoas de outros movimentos e pastorais, chegamos ao terceiro vídeo de uma série de vídeos onde estamos refletindo sobre o ano litúrgico. E esse final de semana, celebrando a solenidade de Cristo Rei, estamos encerrando o ano litúrgico, também conhecido como Ano A, em que refletimos na liturgia dominical mais o Evangelho de São Mateus. E no próximo final de semana, no próximo domingo, iniciaremos um novo ano litúrgico. O ano B, aonde na liturgia dominical refletiremos mais o Evangelho segundo São Marcos. E vamos iniciar o novo ano litúrgico justamente com o tempo do Advento, que nós vamos continuar refletindo hoje aqui neste terceiro vídeo. Uma figura muito importante do tempo do Advento é a Virgem Maria, a nossa Mãe Maria Santíssima, que viveu um belo Advento, um belo tempo de espera do Salvador durante 9 meses, em que ela foi gerando em seu ventre o Filho de Deus. Peçamos que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade, ao nosso estudo sobre o ano litúrgico, estamos refletindo o ciclo do Natal e, dentro do ciclo do Natal, o tempo de preparação para o Natal, o tempo do Advento, que iniciaremos no domingo, dia 29 de novembro. 3 personagens bíblicos marcam de uma maneira bastante especial o tempo do Advento. Nós vamos perceber ao longo das 4 semanas do Advento, primeiro, o profeta Isaías. O profeta Isaías é chamado o profeta da esperança messiânica. O profeta Isaías viveu por volta de 740 antes de Cristo. E quando nós lemos algumas passagens do livro do profeta Isaías, nós temos a impressão que Isaías estava vivendo nos dias de Cristo aqui na Terra, porque, mesmo estando tão distante, Deus deu a Isaías o dom de enxergar longe os dias messiânicos, os dias do Messias, os dias que o Salvador estaria entre nós. Por exemplo, Isaías 9, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, não é? E tantas outras passagens. Então, o profeta Isaías marca o tempo do Advento. Outra figura importante é a figura do último e maior de todos os profetas do Antigo Testamento, João Batista. João Batista, que é chamado o precursor, antes, aquele que veio antes para preparar o caminho para o Senhor. João Batista, ali às margens do Rio Jordão, através do batismo de penitência, ele foi preparando o povo para receber o Messias. Então nós vamos perceber, aí no tempo do Advento, como é importante a figura de João Batista. Enquanto o profeta Isaías anunciou Jesus de longe,
João Batista anunciou Jesus de perto e mostrou Jesus presente entre os homens. Eis o Cordeiro de Deus. E outra figura importantíssima do tempo do Advento, a nossa mãe Maria Santíssima, aquela que recebeu o anúncio do anjo, aquela que disse sim e, com seu sim, tornou possível a vontade do Pai de que o seu filho se fizesse homem e viesse para salvar toda a humanidade. Então, são três figuras muito importantes desse tempo do Advento. Dois símbolos importantes do tempo do Advento, vocês vão perceber em todas as igrejas católicas, em todas as comunidades, a coroa do Advento e o presépio. E esse ano, como vai ser bonito, se também na igreja doméstica, na comunidade familiar, nas nossas casas, muitos já têm o costume, Aqui em casa mesmo, todo ano nós montamos o presépio. E esse ano, quem sabe, poderemos também fazer em casa a coroa do Advento. Gostaria de me ater um pouquinho a esses dois símbolos. Coroa do Advento. O próprio nome já diz, é uma coroa, é um círculo. Vocês vão perceber que, durante o tempo do Advento, ela vai estar em destaque, próxima ao altar, no presbitério, onde fica o altar, de onde o padre preside a Santa Missa. Ela tem um formato de círculo. Isso não é à toa, não. O círculo, ele dá a ideia do amor de Deus. Sabem por quê? Porque o círculo não tem começo e nem fim. O amor de Deus por nós também não tem começo nem fim. Deus nos ama desde sempre e para sempre. O amor de Deus é eterno. Então, o círculo na coroa do Advento, e esse ano, deixa o símbolo falar ao seu coração, você vai se recordar. Puxa vida, O amor de Deus por mim é como o círculo da coroa do Advento. Não tem começo nem fim. Também nos recorda a aliança. Quem é casado, usa uma aliança em seu dedo. A coroa do Advento, ela quer nos dizer que Deus, enviando Jesus ao mundo, Deus fez conosco uma aliança. E essa aliança é nova, definitiva, eterna. As 4 velas da coroa do Advento. São 4 porque as semanas do Advento, os domingos do Advento são 4. A cada domingo a gente vai acendendo uma vela. No primeiro domingo acendemos a primeira. No segundo domingo acendemos a primeira e a segunda. No terceiro domingo, a primeira, a segunda e a terceira, de tal forma que a coroa do Advento ela pode ser comparada também a um relógio, que vai indicando que a hora da vinda do Senhor se aproxima. De tal forma que quando nós, no 4º domingo do Advento, acendermos as 4 velas, então isso já sinaliza, o Senhor está às portas, Logo vai chegar. Também, o fato de ir acendendo uma vela a cada domingo vai mostrando que, à medida que o Cristo se aproxima, a luz de Deus vai aumentando. De tal forma que, quando Cristo nascer, a luz de Deus será plena, porque Jesus disse: Eu sou a luz do mundo.
Então podem perceber que à medida que for se aproximando o Natal, essa luz da coroa, ela vai crescendo. E ainda, o simbolismo das 4 velas da coroa do Advento significa que essa luz de Cristo, ela precisa chegar, ela precisa brilhar, ela precisa resplandecer nos 4 cantos da terra, nos 4 cantos do mundo, norte, sul, leste, oeste, porque a salvação é para todos. A salvação é universal. Portanto, através da evangelização, através da missão da igreja, e por isso que o tempo do Advento também é um tempo de evangelização. Inclusive aqui na Igreja do Brasil, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, promove a campanha da evangelização. Através da evangelização, nós possibilitamos que a luz de Deus possa chegar aos 4 cantos da terra. Olha como é forte o simbolismo da coroa do Advento. Uma outra coisa que também preciso dizer é a respeito da cor das velas da coroa. Não há um consenso entre os liturgistas a respeito disso. Vocês chegarão a comunidades onde na coroa do Advento haverão 3 velas roxas e uma vela cor-de-rosa. Né? Lembram-se que eu dizia que o 3º domingo do Advento, o domingo da alegria pela proximidade do Natal, a cor é o rosa, se recordam? Né? Então, há comunidades em que as 4 velas da coroa do Advento serão 3 roxas e uma cor-de-rosa, né? Porque o roxo é o tempo, né? O roxo é a cor litúrgica de todo o tempo do Advento. Agora, há comunidades que colocam na coroa do Advento velas coloridas, né? Por exemplo, a vela verde, vermelha, cor-de-rosa e branca. Eu, particularmente, né, eu prefiro a coroa do Advento com essas 4 cores de velas. Né? O verde, porque o verde é esperança. O verde sinaliza que é preciso amadurecer. O tempo do Advento é um tempo de esperança. Estamos esperando, né, o Salvador. O tempo do Advento é um tempo da gente estar vigilante, da gente se converter, da gente amadurecer na fé. Uma pessoa madura na fé, ela dá passos em direção à santidade. Então, a vela verde diz muito na coroa do Advento. A vela vermelha, o vermelho representa o amor de Deus. O vermelho lembra fogo, o vermelho lembra sangue, né? Não podemos nos esquecer do fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações. Não podemos nos esquecer que Cristo derramou seu sangue para nos salvar e ao ser gerado no tempo do Advento, no ventre puríssimo da Virgem Maria, ele foi recebendo o sangue da mãe. Então, o vermelho, a vela vermelha na coroa do Advento também diz muito. Depois a vela cor-de-rosa, que eu já dizia, né? A alegria, e a vela branca, que representa a pureza de Maria, que representa a pureza do próprio Cristo, né? Jesus que se fez homem igual a nós em tudo, menos no pecado. Maria e Jesus não tiveram a mancha do pecado, né? O branco também é festa, né? Então, olha como a vela branca diz muito na coroa do Advento. E um outro símbolo importante que nós vamos encontrar em todas as comunidades católicas e em muitas casas também de cristãos é o presépio. Mas não se esqueça, o presépio nós montamos sem o menino Jesus. Nós só vamos colocar a imagem do menino Jesus no presépio na noite de Natal, na noite do 24 de dezembro. Né?
O primeiro presépio foi feito por São Francisco de Assis. E qual o intuito de São Francisco de Assis? Mostrar o quanto Deus nos ama a ponto de ter se feito homem, pobre, simples, despojado de tudo. Vocês se recordam da segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9? Jesus, embora fosse rico, se fez pobre para nos enriquecer com a sua graça. Então, São Francisco quis mostrar o quanto o Filho de Deus se despojou, o quanto ele se fez pequenino. E isso nos ensina muito, não é? Isso é um convite para que sejamos mais humildes, mais humanos, mais simples, mais fraternos. Não façamos do tempo do advento, do tempo do Santo Natal, tempo de consumismo. Mais do que presentes, é a nossa presença e a presença de Jesus na vida das pessoas. É bonito, não é, que existem comunidades que não montam o presépio de uma vez. Vão montando o presépio aos poucos. Eu conheço, inclusive, dioceses onde o bispo orienta os padres para que nas paróquias, nas comunidades, possam ir montando o presépio devagarinho. Então, na primeira semana do Advento, coloca lá os animais, né? Na segunda semana do Advento, coloca a manjedoura vazia, a imagem de Maria e José, depois a imagem dos pastorinhos de Belém, né? Então, é um modo catequético de se montar o presépio. É interessante. Inclusive, algumas comunidades que deixam para colocar as imagens dos três reis magos só na festa da Epifania do Senhor, depois do Santo Natal. É curioso isso. Então, por favor, né? Você que é cristão, então fique atento e quem sabe esse ano na sua casa você também possa fazer a coroa do advento e o presépio. Vamos falar um pouquinho agora, né? Falamos até aqui do tempo de preparação do ciclo do Natal, que é o advento, e agora vamos falar da celebração propriamente dita, a solenidade do Natal do Senhor. É importante que nós saibamos que em liturgia, né, existe uma diferença entre festa e solenidade. Solenidade, vem de solene, indica que é uma grande festa. E como é que a igreja, no seu calendário litúrgico, ela celebra uma grande festa? Como que nós vamos saber se é festa ou se é solenidade? Então, nós vamos ver que uma solenidade, a igreja já começa a celebrar na véspera. Olha só. A festa não, a festa é celebrada apenas no dia. A solenidade começa a ser celebrada desde a véspera. Então, o Natal é uma solenidade. Nós não vamos celebrar o Natal somente no dia 25. Nós já vamos celebrar o Natal na véspera, né? Começando pelo dia anterior. Vou dar um exemplo de uma festa, o batismo do Senhor, que é a festa que conclui o tempo do Natal. O batismo do Senhor é uma festa. Nós vamos celebrar no dia, né? Então, só para que vocês entendam essa diferença entre festa e solenidade. Pois bem, a solenidade do Santo Natal, nós celebramos, né? E muitos talvez não saibam, nós temos a missa da noite de Natal, chamada Missa do Galo, não é? Eu acredito, né, que talvez lá na gruta de Belém, dentre os animais que estavam ali presentes, representando a criação, acolhendo o Filho de Deus, quem sabe tinha um galo, né? E esse galo, naquela noite, né, santa lá em Belém, ele tenha cantado, quem sabe?
Então, a missa da noite de Natal, a chamada Missa do Galo, onde nós vamos ouvir o Evangelho do nascimento de Jesus. Lucas 2, 1 a 14. Depois, no dia 25, nós temos duas missas. Temos a missa da Aurora, e o próprio nome já diz, Aurora. É uma missa de Natal celebrada bem cedinho, onde nós vamos ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 15 a 20, aonde os pastorinhos de Belém vão correndo e encontram o menino e sua mãe. Não é? E temos a missa do dia de Natal, que também é uma missa muito importante, aonde nós vamos ouvir o Evangelho que fala do mistério do Natal. Qual é o mistério do Natal? O mistério da encarnação do Filho de Deus. O prólogo do Evangelho de São João, João capítulo 1, versículos de 1 a 18, que toda vez que a gente lê, que a gente medita, nós devemos fazer com muita profundidade. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo era a luz dos homens, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos, ao ver aquele menino de Belém, nós vimos a sua glória. É muito bonito esse evangelho da encarnação, do mistério da encarnação de Deus. João 1, do 1 ao 18. Meu querido, minha querida, eu vou me ater aqui a esse momento da celebração do ciclo do Natal, para que no próximo vídeo, na próxima semana, nós possamos refletir o prolongamento do ciclo do Natal, o tempo do Natal. Como eu já disse, na vida da igreja, o Natal não é uma noite, um dia. Na vida da igreja, o Natal é um tempo. Então, por favor, inscreva-se no nosso canal, dê sugestões, se manifeste, você está gostando ou não é? Pode fazer críticas construtivas, não tem problema. O nosso desejo é que você perceba o quanto a nossa fé é bela, o quanto a nossa fé é santa, o quanto a nossa fé não é alienada, mas é unida à vida, porque o Verbo se fez carne. O Filho de Deus se fez homem, se fez um de nós, habitou entre nós e se fez caminho, verdade e vida. Então, inscreva-se, acompanhe, divulgue esses vídeos. O nosso único objetivo é evangelizar, é catequizar. Um abraço, até a próxima semana.